Salve Maria Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia, boa tarde, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Sejam bem-vindos aqui no meu canal, o canal Kika Passos Oficial. E hoje nós estamos na segunda-feira. Você pergunta, a Kika responde sobre São Sebastião. Para quem assistiu a segunda-feira anterior, que foi sobre o Beato Carlo Acutis, eu comuniquei que durante este ano de 2022, cada segunda-feira nós vamos falar sobre um santo. E o santo da semana é São Sebastião, que comemoramos a memória litúrgica no dia 20 de janeiro. Sei que muitas paróquias, dioceses estão em festa ainda sobre essa comemoração. E aqui estou na Colina do Célio. Colina do Célio ou Monte Célio é um dos 7 montes onde foi fundada Roma. Roma fundada em 753 antes de Cristo, e nós estamos aqui em uma das colinas mais importantes da história. Estamos próximo ao Coliseu, próxima à colina do Palatino, próxima à colina do Aventino, pouco menos distante da colina do Capitólio, para falar de São Sebastião. Vamos lá então. Graças à pergunta do Pedro Diniz, eu estou aqui em frente à Basílica dos Quatro Coroados em Roma. Ou seja, esses santos, que o qual é dedicada essa basílica em Roma, foram coroados pela coroa de louro celeste divina, porque foram 4 soldados no período da perseguição de Diocleciano. Eles se recusaram, esses 4 soldados se recusaram a justiçar 4 escultores que teriam que realizar uma escultura pagã a mando do imperador. E assim o Pedro Diniz pergunta, em relação a São Sebastião, há muitos anos atrás ouvi de um padre que o crânio do santo era conservado em um relicário na igreja dos 4 santos coroados em Roma. Você sabe alguma coisa sobre o assunto? Parabéns pelo seu canal. Então, esses santos 4 coroados, o qual aqui as relíquias foram encontradas, ficavam em um altar no interior da basílica e junto com o relicário de prata escrito em alto relevo Papa Gregório IV. Sei que quase não dá para ver, mas este é o relicário do crânio de São Sebastião. As relíquias foram divididas. Eu até pensei que fosse um cenotáfio, ou seja, que fosse apenas um túmulo simbólico e que os restos mortais dele estivessem em outro lugar. Mas confirma aqui a pergunta do nosso irmão Pedro, que o crânio está sim exposto em uma das capelas no interior da Basílica dos Santos 4 Coroados. Vamos para a segunda pergunta, que é do senhor João Manuel do Carmo. Que saudade também estava do senhor, viu? Ele diz assim: Kika, é verdade que São Sebastião foi salvo quando estava amarrado numa árvore com várias flechas cravadas em seu corpo e por um milagre uma pessoa o retirou da árvore e ele ainda viveu por muito tempo e depois foi morto por crueldade? Está vendo aquela casinha lá em cima? Olha, eu estou aqui no Parque Arqueológico do Coliseu e aquela casinha lá atrás foi local das flechadas de São Sebastião. Vamos lá? E agora cheguei exatamente aqui, no local onde foi flechado, onde eu posso responder a pergunta do senhor João Manuel. Naquela época, São Sebastião era um soldado de confiança do imperador Diocleciano. Estamos falando no final do século III, comecinho já do ano 300. E aí São Sebastião ele pregava nas prisões, ou seja, ele era já cristão, mas escondido do imperador, né, devido às perseguições. Ele chegou a iluminar uma cela que era Marco e Marceliano, eram 2 irmãos que estavam presos, eles tinham que ficar 30 dias na prisão e ainda iam saber se iam ser executados. São Sebastião, ou Sebastiano, chegou até a prisão, conversou com eles e
falou sobre a conversão, né? No momento que ele estava pregando, a cela se iluminou. Zoe, que era uma senhora, um dos familiares que estava passando pelas prisões para visitá-los, viu todo esse milagre. Ela não ouvia, quer dizer, ela não falava. E aí ela caiu de joelhos, agraciando aos pés de São Sebastião, agradecendo o milagre que tinha acontecido, por ela ter voltado a falar, pelos meninos que estavam saindo da prisão e outros milagres que fez. Por exemplo, Lucinda, que era uma mulher surda e muda, que quando São Sebastião passou pregando, ela começou a ouvir aquela voz serena. Então, nossa, caiu passaparola, né? Como se diz aqui na Itália. Essa informação caiu exatamente na boca, nos ouvidos de Diocleciano, que ficou furioso. A igrejinha vai abrir daqui a pouco. Vamos ver se eu consigo filmar lá dentro para vocês, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, São Sebastião, ele é representado com as flechas, mas ele não foi morto com as flechas, né? Então, é uma dúvida que agradeço a sua pergunta, e realmente muitas pessoas não sabiam dessa informação, porque no momento que o imperador ficou furioso, aqui onde eu estou, que é na colina do Palatino, né, onde estão essas ruínas romanas, que foi construída essa capelinha, hoje uma igreja, né, dedicada a São Sebastião, exatamente no local onde o imperador mandou contratar 4 arqueiros. Esses arqueiros tinham pontaria certeira, mas para colocar... Isso aí era uma tortura que ocorria muito com os soldados, como, né? Desacatou o imperador, mandou colocar numa árvore e essas flechas pegar de raspão. Sebastiano, o soldado, ele desmaiou de tanta dor. E naquela época, eles deixavam aqui. Todo o Palatino, né, onde eu estou no momento, é ao céu aberto. Entrava, tem aqui as residências dos imperadores, mas naquela época entrava e saía até peregrinos também. Ia passando uma mulher chamada Irene, hoje conhecida como Santa Irene. O que ela fazia? Ela recolhia os corpos para poder levar nas catacumbas, senão eles iam ficar sendo comido pelos animais, ou se não cremados, né, para ser sacrificado pelos deuses. E ela viu que ele estava vivo. Com a sua companheira, elas conseguiram arrastá-lo e levar até a sua casa, que fica aqui nas mediações. Santa Irene, em 3 dias, ele conseguiu ficar com o curativo, ficou curado. E aí São Sebastião voltou para dizer ao imperador a graça de Deus. De novo, né? Novamente, Diocleciano ficou furioso e mandou que ele fosse flagelado, e exatamente aqui na colina, onde tinha uma espécie de estádio, né? Nesse local aqui onde fica a igrejinha, né? Dedicada a ele. E aqui havia esse estádio para que ele fosse flagelado e depois jogado na Cloaca Máxima. Cloaca Máxima, nós estamos bem próximo ao rio Tibre, é uma espécie de cisterna que eles jogavam os corpos ali. Eu não sei o nome da pessoa, mas aqui está como peregrina da Virgem Maria. Pergunta assim, se São Sebastião de Narbona é o mesmo São Sebastião da Basílica que fica fora dos muros de Roma. Sim, Narbona, naquela época, pertencia ao Império Romano, apesar de ficar na França, né? Desde a conquista de Júlio César, a Gália, então pertencia à França. Depois ele foi criado, cresceu em Milão, educado pelos pais, e é o mesmo São Sebastião que fica na Basílica fora dos muros, sim. Outra pergunta, por que São Sebastião é invocado durante a peste, as epidemias, né? Protetor da peste, das chagas, das doenças. Em 680 d.C., o culto de São Sebastião era difundido no mundo inteiro e estava tendo um período também de peste em toda a Europa, e eles acreditavam que São Sebastião, sendo o primeiro santo a superar o primeiro martírio, eles podiam invocar São Sebastião e pedir a sua intercessão
para que superasse também a peste. Logo depois, devido às invasões dos sarracenos em Roma, enquanto as relíquias estavam sendo transferidas das catacumbas, ou seja, ali da Basílica de São Sebastião, o crânio foi um período para a Basílica de São Pedro, os restos mortais, e o crânio foi para a Basílica dos Quatro Santos Coroados, que eu mostrei aqui para vocês. Enquanto estava sendo trasladado, o que aconteceu? Parou a peste em toda a cidade. É claro, do outro lado estavam pedindo também a intercessão de Nossa Senhora, foi tudo assim, algo muito completo, né? Nossa Senhora, São Sebastião, depois também ele é patrono dos militares, dos vigias urbanos, né? Então, o dia de São Sebastião tem várias procissões aqui na Europa lindíssimas, principalmente na Itália. Por exemplo, Ortona, os militares vão descalços e vestidos de branco para lembrar do martírio do santo, e eles carregam um andor que pesa cerca de 50 quilos com São Sebastião coroado, a coisa mais linda, né? Eles vão em procissão, depois de um certo ponto eles começam a correr, porque a velocidade para chegar em tempo a ser salvo é muito interessante. A Sandra Bubu tem mais uma perguntinha. Ela pergunta por que São Sebastião é padroeiro do Rio de Janeiro? Olha, muitos milagres, né? Foi 3 vezes acabou-se a peste, as epidemias, pedindo a intercessão de São Sebastião. Graças a Deus, né? Será a 4ª nossa, quem sabe? Ele é padroeiro do Rio de Janeiro porque era 1567, os portugueses avistaram em alto mar a imagem de São Sebastião e eles, invocando ao santo, conseguiram, foi assim que um sinal, conseguiram expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Por isso ele é padroeiro do Rio de Janeiro, porque foi dia 20 de janeiro, que é a memória litúrgica do santo. Que vocês fiquem na paz do Senhor, vocês fiquem com todo esse amor, com a fé, que fortaleça a cada dia. E vamos pedir a São Sebastião, tem oraçãozinha aqui no meu canal, um vídeo anterior a este que eu postei. Vamos pedir a intercessão para o fim da pandemia. Mais pessoas rezando, você compartilha esse vídeo, nós vamos conseguir e alcançar a glória. São Sebastião, rogai por nós.